Bem-vindo a mais esta reflexão. Como detectamos, como observamos, como podemos compreender a necessidade de uma criança? No- Nós podemos ver isso através das suas atitudes, do que precisa, de como age, de como reage. Na vida espiritual não é diferente. Nós identificamos uma criança espiritualmente pelas suas atitudes, pela maneira como ela age diante das situações. Será que compreendemos isso? A carta do autor aos Hebreus fala lá no capítulo 5, versículo 11 até o 14, ele diz assim: A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A gente observa pela atitude, por isso temos sido crianças espirituais. Quanto nós buscamos o alimento sólido para nos sustentar, para nosso amadurecimento, para o crescimento? Ou esperamos que as pessoas nos tragam, que nos digam o que fazer? Quando esperamos que nos digam o que fazer, somos crianças. Quando nos trazem o alimento e nós devoramos tudo sem julgar, sem refletir, somos crianças. O que a gente precisa entender é isso. Primeiro, precisamos amadurecer. Mas como podemos amadurecer? Quando nós buscamos. Quando buscamos o conhecimento nas Escrituras, quando desejamos ter o nosso entendimento iluminado, quando nós caminhamos rumo e em direção à vontade de Deus, no sentido de revelarmos Cristo. Precisamos entender os fundamentos? Sim, precisamos, pois sem eles nós não caminhamos para a maturidade. Salvação pela graça, a questão das obras mortas que não nos salvam. Nós temos que entender que não é por mérito, mas é simplesmente a graça de Deus, o amor de Deus revelado na cruz por meio de Cristo Jesus, através de quem nós temos a remissão, o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação, ou seja, a nossa redenção, a nossa salvação, ela é resultante do que Cristo fez. Isso é fundamento. Que mais? Nós somos colocados na presença de Deus. Somos um novo ser, um ser espiritual, nascido do Espírito, reconciliado com Deus. Nós recebemos da natureza de Deus, somos coparticipantes dessa natureza. Estamos unidos com o nosso Deus, estamos nele e ele está em nós. Temos da natureza de Deus. Fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas. Por isso, a necessidade da santificação, para que, à medida que caminhemos rumo à santificação, no sentido de despirmos da natureza humana, de deixarmos as obras mortas da carne e nos revestirmos de Cristo, isto é fundamento, este é o processo de santificação. Por que eu faço isso? Para expressar e revelar o nosso Deus neste mundo agindo como Cristo. Isto é fundamento. Eu preciso entender isso, para que, entendendo isso, possa caminhar cada vez mais na maturidade, de maneira que a gente rejeite plenamente toda a obra das trevas, andemos neste mundo como Cristo, enchendo a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Mas como posso fazer isso e não cair justamente no pecado, ou seja, amadurecer ao ponto de não ser tão negligente quando caminhamos, quando nos alimentamos, quando aprendemos a julgar o que ouvimos, quando deixamos todos os rituais e regras de homens para revelarmos a glória de nosso Deus, para andarmos como Cristo neste mundo, entendendo que o nosso papel é revelarmos as virtudes de Deus, para que a gente haja como Cristo,
expressando, revelando o amor de Deus, e nós temos que caminhar para essa maturidade, de maneira que a gente expresse Cristo no mundo. Se eu não conheço as Escrituras, se eu tenho preguiça de buscar o conhecimento para poder julgar todas as coisas, de maneira que eu possa agir em favor das pessoas, ensiná-las, ajudá-las na caminhada, eu estou sendo imaturo. Eu preciso crescer e muitas vezes eu vivo uma vida há muito tempo dessa maneira e não estou amadurecendo, porque me falta atitude de caminhar rumo à vontade de Deus, de ser a oferta, de compreender que sou sacerdote, que sou responsável por revelar as coisas de Deus no mundo. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer, precisamos andar na vontade do Pai, sermos expressão do Pai neste mundo. A gente pode crescer, pode amadurecer, a gente pode viver e andar na vontade do Pai. Temos que ser expressão dele. Não podemos andar como crianças neste mundo, precisamos amadurecer. Que a gente possa entender isso, que a gente possa se empenhar no sentido de buscar esse conhecimento, reconhecendo que dependemos de Deus para que o nosso entendimento seja iluminado. Mas temos que caminhar em direção à vontade de Deus, que a gente amadureça, que a gente busque o conhecimento, a compreensão e que andemos na vontade do Pai. Que a gente entenda isso e que sejamos, de fato, expressão neste mundo de sacerdotes de Deus, para que o nome do Pai seja glorificado e santificado neste mundo por meio de nossas vidas e de todos aqueles que nos conhecerem, porque conhecerão a Deus por meio de nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.